A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Vou esperando o povo aí entrando. Irmãos, a gente acabou de fazer uma besteira, eu tava transmitindo pelo Facebook do Douglas. Aí o pessoal começou a entrar lá e a gente teve que fechar tudo. Por isso que já são 3h12, eu tava fazendo a transmissão pelo dele. Mas amém. Eu queria pedir para você que for entrando, vai compartilhando, vai enviando aí para os grupos que você faz parte, para os seus amigos, amém? Hoje é o segundo dia da série sobre vida sentimental. Hoje eu vou falar sobre sair do passado, deixar o passado. Vou falar sobre deixar o passado na nossa imaginação, deixar o passado da culpa, deixar o passado da frustração. E vou falar também sobre o amor na concepção bíblica, né? O que é o amor de Deus. A Bíblia diz que aquele que Amém. Eu vou falar sobre o que é o amor numa concepção bíblica, né? Aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas, ele está apto para amar o outro como ele mesmo. Eu vou falar também um pouco que o casamento ele não é uma válvula de escape onde a gente canaliza as nossas carências, de repente, de um pai, de uma mãe. Muita gente, por se sentir só, deseja tanto casamento. Eu vou falar sobre isso, que nós primeiro precisamos provar do amor de Deus, ver que ele é bom para aprender a amar alguém. Amém? Vou falar sobre isso hoje. Vou orar também com você. Eu tô feliz porque essa semana eu recebi, muitas pessoas escreveram para mim, me mandaram mensagem no WhatsApp, contando as suas histórias, e eu queria que você que tá me ouvindo, me acompanhando também me escrevesse, mandasse para mim, porque isso me ajuda a buscar de Deus e a direcionar essas ministrações dentro da necessidade de vocês, amém? Porque, de repente, aquilo que eu precisei ser ministrado, você vai precisar ser ministrado além, ou outras coisas que eu, de repente, não precisei. Então, você escrever para mim, compartilhar comigo, me ajuda também para eu estar buscando de Deus, porque talvez a tua luta seja de outro irmão. Amém? Então, pode escrever para mim, eu deixei meu e-mail, pode deixar no WhatsApp. Compartilha aí, povo, nos teus grupos, compartilha para os teus amigos, amém? Só lembrando também que no domingo, às 5 horas da tarde, nós temos o culto on, que nós vamos fazer eu, meu esposo e a minha cunhada. Nós fazemos o culto on às 5 horas do domingo, horário daqui do Brasil. Ana Paula Tunes, a paz do Senhor, nossa irmã aí lá que está morando fora, nos Estados Unidos, amém? Deus abençoe sua vida. Eu vou dando um tempo aí pro pessoal entrar, pro pessoal compartilhar. E porque eu tenho uma produção aqui que fica me assessorando. Aí eu não tenho o fone. Não tenho ponto, ele faz o gesto pra mim. Vamos orar, irmãos, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. No final a gente vai orar pela vida de cada um. Eu queria propor a você que está me acompanhando, que já assistiu a primeira semana. No final eu vou falar mais sobre isso, mas aqueles que desejarem estar aí numa jornada de jejum pelas suas vidas, aqueles que escreveram para mim, eu estou orando especificamente pelos que escreveram para mim, pelos que se aproximaram, contaram as suas lutas, porque aí eu tô acompanhando essas pessoas também mais de perto, tentando auxiliá-las aí pela palavra, bem? Então dá uma compartilhada aí, envia aí para os teus contatos. Enquanto isso, Marília Santos, a paz do Senhor, amém? Seja bem-vinda no nome de Jesus. Então vai compartilhando, vai enviando aí para os teus contatos, e eu creio que Deus hoje vai desatar mais um nó na vida sentimental. Eu creio que hoje Deus vai desatar mais um nó, amém? Deus vai desatar outras coisas, Deus vai trazer a revelação de coisas que você nem sabia que você precisava superar, que você precisava ser curado. Então eu creio que a palavra de Deus ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, e Deus vai trazer a revelação que é necessária, amém? Vamos orar agora. Eu vou chamar aqui a minha cunhada, a diaconisa Débora. É isso mesmo, Débora? Consagrei ela agora. Consagrei ela agora. Na verdade, ela é obreira, que ela falou, mas amém. Ela vai fazer uma oração aqui
aqui com a gente, amém? Se você puder, aonde você está, fechar os teus olhos, se ligar com o Senhor. Eu creio que Deus tem coisas grandes e novas para fazer nas nossas vidas, amém? Pode orar, Deus. Senhor, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa presença, Amém, Senhor. Jesus. Amado, eu quero te louvar por cada vida, Aleluia. Senhor, que está assistindo essa live, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, porque tu és fiel, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, porque tu és grande, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, Ele possa operar em cada coração, Senhor. Que a gente venha aprender com essa palavra, Senhor. Nessa área vida sentimental, nossa vida sentimental, Senhor. O que fazer, Senhor? Ao por onde, Pai amado, devemos, Pai amado, fazer, Senhor. Qual decisão a tomar, Senhor? Se eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amado, que o Senhor possa, Pai amado, falar profundamente o nosso coração. Meu Deus, todo medo, Pai, todo impedimento, todo medo, Senhor, da glória, Pai, que tenta impedir o teu mover. Senhor, vem ser repreendido em nome de Jesus, Senhor. Caia por terra todo medo. Toda Meu Deus, toda frustração, Senhor. Toda ausência. Pai, toda decepção do passado, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Que a gente venha ser curado, Senhor. Que a gente venha ser sarado, Senhor. Que a gente venha ser liberto, Senhor. Que nós venhamos ser libertos, Senhor. Meu Deus, Senhor, trata a alma, Senhor. Senhor, trata a palavra em cada alma. Cura, Senhor, em cada ferida. Oh, Senhor, te peço em nome de Jesus, Senhor. É tempo do novo tempo, Senhor. É novo tempo para nossas vidas, Senhor. Senhor, te peço em nome de Jesus, Senhor. Por isso que o Senhor está dando direção como fazer, Senhor. Para lá na frente estou a nossa bênção, Senhor. E não perder ela, Senhor. Assim, Senhor, da glória, fama, meus querido Pai. Deus, tem cuidado para com ela, Senhor. Senhor, te peço em nome de Jesus, Senhor. Todo coração, Pai amado, que tem coração magoado, entristecido, alguma coisa do passado, Senhor, que vem ser curado hoje. Pai amado, venha abrir o coração nessa tarde para ser sarado, Senhor. Meu Deus, Pai, que vem quebrantar corações. Que, Pai amado, que esse coração vem ter o coração quebrantado para ouvir a palavra. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tenta contra essas pessoas que vem cair por terra hoje. Toda a fúria de adversário na vida sentimental que tenta apamar o teu relacionamento e não consegue, que venha cair por terra hoje. Reme dará saio, que me dará Rame chume, que me nurianda, reme dará saio. Caia por terra hoje. Todo impedimento. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada vida, cada coração. Socorre essas vidas, Pai, que necessita do Senhor. Oh, reme dará saio. Sabemos, Senhor, que sempre, Pai, que em nossas mãos não podemos fazer nada, mas sim com a tua presença, sim com o Senhor, nossas vidas, Senhor. O Senhor age no sobrenatural. Tu dá jeito daquilo que não tem jeito. O Senhor é Deus que pode operar onde o homem não pode operar. Mas, Senhor, Pai, tu é Deus que pode, Pai, tratar, curar a alma, sarar. Pai, amor, as águas, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em concordância com a oração da tua filha, eu quero clamar ao Senhor, a Deus, por esse início dessa live. Que o Senhor venha tomar a minha vida, me usar como flecha, Senhor, na mão do flecheiro. Eu ordeno agora que todo principado e potestade nos céus espirituais impedindo as pessoas de receberem essa palavra, de acessar a revelação do Senhor. Rabanda sábia, porque a tua palavra diz que o Senhor ordenou a Moisés para que ele tocasse a trombeta na congregação e o povo se ajuntasse para ouvir do Senhor, Abadacé, na tenda do encontro. E eu quero clamar a ti, meu Senhor, nessa tarde, para que, Senhor, essas mulheres, esses homens, possam, Senhor, se encontrarem liberdade na mente, nas emoções, no corpo e no espírito, para receber a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor quer falar. Espírito Santo de Deus vai trabalhando.
quebrando. Senhor, vai tirando as barreiras e impedimentos. Senhor, aquele que está travado, aquele que está bloqueado na área sentimental, eu quero clamar ao Senhor para que cadeias caiam, feridas, meu Senhor, que foram abertas, possam ser, meu Senhor amado, fechadas com teu óleo, com teu azeite. Ó Deus querido, Rabadassub, aquele também, Senhor, não é o objetivo dessa live, mas o Senhor sabe. Aquele que está enfrentando dificuldade no seu casamento, dentro da sua casa. Senhor, aquele que não consegue se entender, meu Deus, dentro do lar. Eu oro a Ti para que todo espírito de confusão, toda obra de feitiçaria dentro dos lares, contra as famílias, seja desfeita agora. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou começar aqui a compartilhar com você. Lá no livro de Êxodo, capítulo 16, do verso 3. Vai dizer assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover chuva do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles estavam entre o deserto de Sim, ali próximo, a Elim e o Sinai. E a Bíblia diz que passando por aquele deserto, passando por aquela situação desértica, mas debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra de que eles herdariam a terra. Minha avó entrou aí, a paz do Senhor, vó Bruna. Deus abençoe a vida de vocês. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, enquanto eles estavam ali, eles começaram a murmurar, dada a sua fome, a sua necessidade. E eles começaram a se remeter ao passado, dizendo: quem nos dera tivéssemos ali próximas panelas de carne no Egito. E eu quero que você entenda um pouco disso aqui. Parece, a impressão que nós temos quando nós lemos essa passagem é que o povo não estava satisfeito nem com as promessas do Senhor, nem com as maravilhas e os sinais que o Senhor estava fazendo naquele deserto. Eu quero que você entenda que naquele momento ali, eles estavam entre uma situação, praticamente uma situação que não era claramente definida. Era um povo recém-liberto do Egito, mas era um povo que ainda não tinha pisado na terra prometida. Então eles estavam, como muitos de vocês estão, próximo à promessa e saindo de uma situação talvez de escravidão, talvez de dores. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão completamente solteiras esperando o Senhor. Então você está numa situação de deserto, como o povo de Israel, uma situação em que você não está totalmente dentro da promessa, mas você está no processo de restauração, você está num processo de libertação e um processo também de aprendizado com Deus, amém? Você pode dar glória por essa palavra? Então, o povo estava dentro de uma situação que não era definida. E tudo que eles precisavam para alcançar a promessa é que eles tivessem fé e obediência a Deus e a sua palavra. Então, no momento em que eles estavam necessitados, a Bíblia diz que na sua mente, na sua mentalidade, eles se remeteram ao passado. Eles voltaram o seu pensamento, a sua memória e a sua alma ao passado. Na semana passada eu falei sobre o corpo, alma e espírito. E se você não entende sobre isso, você assiste a live da semana passada. Agora o povo estava fisicamente no deserto, mas a sua mente, a sua alma estava voltando ao passado. E eu quero dizer algo aqui para você. Parece que quando a gente está no deserto, as coisas que nós vivemos no passado parecem que são agradáveis. A gente começa a lembrar do que a gente viveu no passado e a gente começa a ressignificar
reimaginar como se fosse algo bom e agradável. Era isso que o povo estava fazendo. E talvez você hoje se encontre numa situação como essa, de não conseguir se desligar do passado, de não conseguir se desprender do passado. Então, o que aconteceu com esse povo? Esse povo começou a imaginar a comida, a lembrar da comida que comia, do pão que se alimentava, das carnes, dos alhos, dos melões, das cebolas, mas não lembravam em que, naquele momento, eles eram escravos. E talvez você que está esperando em Deus, você se lembre do passado dizendo: ah, mas aquele relacionamento que eu tinha, ah, mas também aquela situação que eu vivi, ah, mas como era bom, ah, mas eu gostava tanto dele. Deus, nessa tarde, para começar, o Senhor quer libertar pessoas aqui do passado. Porque o Senhor diz na sua palavra, Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás fica e olhando para o alvo. Então é tempo de nós nos desprendermos do passado. Você já deve ter ouvido eu falar aqui várias vezes que eu fiquei 5 anos presa num relacionamento, né? Não ligada a uma pessoa durante 5 anos, mas a minha alma estava presa. Na minha memória, na minha lembrança, quando eu me lembrava, parecia que era algo muito bom, porque eu gostava tanto dele, ele gostava tanto de mim, mas eu me esquecia que era um relacionamento que me trazia muita dor e muita defraudação. O povo de Israel, quando se depara numa situação indefinida, que talvez seja a sua, entre a saída do Egito e a entrada da terra, eles se depararam numa situação que eles começaram a se remeter ao passado, ao invés de olhar para o alvo e para a promessa que Deus tinha, Ramando Rebarácia, à frente para a vida deles, Xerebandassai. E eles começam a imaginar como era bom, como era prazeroso, como aquela comida era agradável, mas não pensavam que o seu tempo era consumido por excesso de cargas, que a sua vida estava num estreito, que eles estavam numa condição de escravo, que eles não tinham direito sobre o produto do seu trabalho, que eles tinham dificuldade de acessar a voz de Deus, porque quando Moisés prega, diz o Senhor que o Senhor ia os livrar. A Bíblia diz que Faraó lançou mais cargas sobre eles, diz o texto lá de Êxodo 5, para que eles não dessem atenção em mentira. Então Faraó, ele impôs trabalhos forçados para que o povo não ouvisse a voz profética. Então esse povo agora liberto, com sinais e maravilhas que viram o livramento das pragas, esse povo agora se torna um povo livre do Egito, livre da escravidão, porém com a sua mente, com a sua alma, com os seus sentimentos, com as suas expectativas no passado. E Deus, nessa tarde de hoje, Ele quer fazer com que você rompa com o passado, rompa com o que você viveu no passado, com a traição, com a defraudação, com o adultério. Deus está dizendo para alguém que é tempo de romper. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã, estou contando aqui, sem citar o nome dela, é lógico, mas eu vou contar porque talvez alguém possa se identificar, que ela passou por um processo que eu vou explicar aqui, de frustração. Entenda isso. A decepção é diferente da frustração. E eu acho que a frustração ela é pior do que a decepção. A decepção ela acontece da seguinte forma: você cria uma expectativa numa pessoa, num relacionamento, numa aliança. Em algum momento aquilo ali algum transtorno acontece, ou alguém se desentende, alguém trai alguém, enfim. E você vive uma decepção, porque você criou uma expectativa que não foi atendida e você se decepcionou. É por isso que eu falo, já falei aqui em outras lives, que Jesus, ele foi traído sim, decepcionado não. Por quê? Porque um homem que caminha com Deus e é direcionado pelo Espírito de Deus, como diz lá em Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, a Bíblia diz que aqueles que é guiado pelo... aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. Então, quem anda sendo guiado pelo Espírito, ele não se decepciona. Entenda isso.
ele pode ser traído, ferido, machucado, mas ele não se decepciona. E quem tem intimidade com Deus, quem é do profundo dos mistérios, como a gente fala, vai entender o que eu estou falando. Porque Deus sempre revela o coração, Deus sempre mostra quais são as intenções daquela pessoa. Na última ceia, Jesus disse que aquele que ele desse um bocado de pão molhado era o que ia trair. Então Jesus sabia quem ia trair ele foi traído, mas não decepcionado. Porque quem anda com Deus não sofre decepção. Pode até sofrer uma traição. Por quê? Porque Deus revela. Então ele não é surpreendido por um ataque. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então a frustração ela é diferente da decepção. A decepção eu criei uma expectativa e eu fui decepcionada. Eu fui ali enganada em alguma coisa. É diferente. Quem anda com Deus, eu não acredito que passe por isso. Mas talvez você tenha passado por isso por não conhecer Cristo ainda, ou por não conhecer a sua palavra, ou por uma ignorância, você viveu isso. Amém. Deus tem cura e restauração para a sua vida. E a frustração, ela é diferente da decepção. A frustração é o que essa irmã me escreveu me contando. Que ela se relacionou com uma pessoa, começou a buscar de Deus uma pessoa, e o que aconteceu com essa irmã foi o seguinte, que essa pessoa com quem ela estava se relacionando, essa pessoa sumiu, desapareceu. Ela desapareceu da vida dessa menina que me mandou a mensagem, e a pessoa ficou totalmente frustrada, porque ela não teve nenhuma relação, ela não teve nenhum contato com aquela pessoa. Então ela ficou frustrada, porque ela criou uma esperança, uma expectativa que não foi atendida. E foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu criei uma esperança, eu criei uma expectativa, e essa pessoa, ela me decepcionou e ela me frustrou, porque eu não estava primeiramente sendo dirigida pelo Senhor. E uma frustração em que medida? Porque não foi um relacionamento que tivesse uma condução. Foi um relacionamento que não aconteceu. Rabachandarácia. Foi uma situação que eu não vivi. Rebacébia. Porque assim como a irmã que me escreveu, eu também vivi isso. Da pessoa sumir, desaparecer, eu não consegui contato, e isso aconteceu várias vezes. Então a frustração é diferente da decepção. E a Bíblia vai dizer, a gente pode entender um pouco do que é a frustração com um trecho da Bíblia que diz o seguinte: a esperança adiada, ela adoece o coração. E a frustração é aquilo, a gente pensa, o pensamento positivista, né? A gente pensa positivo para dar certo, que não tem nada a ver com a palavra. Então, a gente pensa, agora vai dar certo, agora ele vai mudar. E agora as coisas, nós vamos conseguir caminhar. Mas deixa eu dizer algo aqui para você. Como que as coisas vão mudar, como que as coisas vão mudar se a nossa mente não mudar? Como que a gente vai viver algo de Deus se a nossa mente não foi renovada, como eu falei no último vídeo? Se a nossa mente não for renovada para experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, não tem como que um relacionamento mude ou dê certo se a minha mente, se a minha mentalidade não for repaginada, reconfigurada, restaurada, rabachandarácia, pela palavra de Deus. Então, entenda bem isso. A frustração é a esperança de algo que não aconteceu, de algo que você pensou que ia viver e não viveu. Então, tanto a frustração, ela também faz com que as pessoas fiquem se remetendo ao passado e reconstruindo a sua mente. Irmão, tu tem que entender o seguinte: a batalha é na mente. A batalha acontece no âmbito do espírito também, a tentação. Mas a nossa maior batalha na vida sentimental, porque é na nossa mente, é na sede das nossas emoções, é na nossa alma. A batalha é com pensamentos viciosos, de você ficar o tempo todo pensando naquela pessoa, como o povo de Israel ficou preso com a mente no Egito. A batalha é na mente, a batalha é das emoções.
A batalha é dentro do nosso interior, rabadachandarácia. Então, nessa tarde, eu quero ministrar sobre a sua vida, que você saia de prisões do passado. Porque talvez hoje você não esteja fisicamente cometendo pecados, né? Você não está vivendo um pecado de adultério, um pecado de prostituição, de fornicação, mas a sua mente está cativa. E quem já viveu isso está se identificando muito bem com o que o Senhor está falando, porque a mentalidade da pessoa não conseguiu ser renovada. E Deus, nessa tarde, está derramando uma unção e um poder que vai quebrar este jugo na vida, na vida de cada um de vocês. Eu quero declarar que você que está preso em algum lugar do passado, Narachandarabacá, você que está com a alma presa a alguém ou a alguma situação, no nome de Jesus, que essa cadeia caia por terra agora. Se você sofre de pensamento vicioso, se você quando dorme, vira e mexe, você tem o mesmo sonho com a mesma pessoa, aqueles sonhos que te perseguem, deixa eu dizer, como a batalha na mente é na alma. Quando a gente vai dormir, eu não vou explicar isso aqui em termos da psicologia, mas tudo aquilo que está no seu subconsciente ou até no seu inconsciente vai manifestar nos sonhos. Então, se a sua alma está presa a uma pessoa, é comum que quando você durma, essas coisas vão vir à tona nos seus sonhos. Existe um verso da Bíblia que diz que das muitas ocupações virão os sonhos. E eu não estou dizendo nada fora da palavra. Então, quem tem a sua mente muito ocupado com algo ou preso a algo, certamente vai ter sonhos e sonhos corriqueiros daquela situação. E como eu estou declarando essa palavra profética, você não vai sonhar mais com o teu ex. No nome de Jesus, diga glória. Glória. Você não vai sonhar mais com aquilo que passou. É tempo que Deus está dizendo a Josué. A primeira live que eu comecei a fazer tem mais de um mês, às quinta-feiras aqui no meu Facebook. Eu preguei sobre Josué, já tem 2 meses? Eu preguei sobre Josué capítulo 3. Josué ficou 30 dias chorando pelo luto de Moisés, o seu pastor, seu mentor, seu mestre. Ao término daquele tempo, Deus se manifesta a ele, veio a palavra do Senhor e diz: Josué, dispõe-te, Rabassub-daracébia, e levante, porque você vai fazer o povo herdar a terra prometida. E eu ministrei sobre isso, sobre a ruptura de tempo do passado e a abertura do portal do novo na vida de Josué. Mas era necessário que Josué tivesse disposição do seu coração, assim Deus falou com ele, para que ele atravessasse o Jordão, lugar profético, que eu já falei aqui, portal profético é o Jordão, lugar da descida, para que ele alcançasse as promessas do Senhor do outro lado daquele Jordão. Então preste atenção nisso. Josué precisava se dispor, porque tem gente que está presa ao passado, mas fica querendo se remontar ao passado. Não consegue olhar para além do Jordão, não consegue olhar para frente e fica o tempo todo olhando para trás. Eu quero dizer algo aqui para você: quem olha para trás vai ficar igual a mulher de Ló, vai ficar estatizada, tá bem? Eu já preguei essa mensagem completa na primeira live. Deixa eu concluir as saídas do passado. Eu quero falar agora, já falei da saída da frustração, eu quero falar sobre a saída da culpa, amém? Talvez você que está me ouvindo tomou uma decisão muito errada, entrou no relacionamento muito errado, também me escreveram sobre isso. Eu não consigo me livrar, eu sinto uma culpa muito grande, por que eu fiz aquilo, por que eu me envolvi com tal pessoa, por que eu fiz isso. Deixa eu dizer algo aqui para você. Você precisa entender muito bem definido uma coisa na sua vida. Rabachandarás. A Bíblia diz que Davi, ele pecou com Betseba. E você conhece a história. E o profeta Natan veio repreender ele se arrepende. E o Senhor diz o seguinte para ele: Davi, o teu pecado foi perdoado, porém a criança morrerá. Então nós temos dificuldade de entender o que é a consequência do pecado e o que é o perdão de Deus. Ramancho, rebarácia.
Alabacandarácia. Eu tô sentindo que ele tá aqui. Eu tô sentindo que o Espírito de Deus já tá trabalhando profundamente em vidas nessa tarde, trazendo verdade e revelação para você. Deixa eu te dizer algo. Talvez a consequência desse relacionamento errado foi um filho, assim como foi com Davi. Foi um filho que ele teve. Amém? E talvez você fique se questionando, Senhor, olha como é que eu estou agora. Ah, meu Deus, aí fica naquela. E acha que Deus não te perdoou. Deixa eu dizer, o perdão de Deus, ele é imediato. Como diz aquela canção, o teu perdão é completo. O perdão de Deus, ele é imediato. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não importa o que você tenha feito hoje. Não importa que você tenha tropeçado, não importa que alguém tenha matado alguém, não importa. Se arrependeu, o perdão do Senhor é imediato sobre a sua vida. Agora deixa eu dizer algo para você, consequências do pecado acontecem. Deus não nos livra muitas das vezes das consequências do nosso pecado. E as consequências podem ser de repente um filho, nós sabemos que filho é bênção. Pode ser talvez uma enfermidade que você adquiriu na sua alma ou no seu corpo. Pode ser, no caso de um crime, uma prisão. Mas não significa que Deus ele não te perdoou, irmão. Deus perdoa. Agora eu quero dizer algo aqui para você. Você precisa se perdoar das escolhas que você fez errado. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 8 que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, nessa tarde, eu quero quebrar todo o jugo da mentira sobre a tua vida. Aleluia. Toda a condenação que o diabo joga aos teus ouvidos, traz à tua memória, dizendo que você fez lá atrás. No nome de Jesus, que esse passado de culpa saia da tua memória, saia da tua vida, saia do teu espírito agora, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, irmãos, aquele que confessa, que deixa, ele alcança a misericórdia. O perdão de Deus, ele é imediato e ele cura. Mas Davi, ele viveu o perdão de Deus. Deus perdoou Davi. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer para você mesmo nessa tarde, Deus me perdoou. Você pode dizer agora mesmo, o Senhor me perdoou. Deus. Você precisa e manifestar essa oração quando você orar e dizer, eu estou perdoada. Irmãos, enquanto eu estou ministrando essa palavra, eu vejo pessoas que cadeias estão caindo dela agora. Gente que chora quando vai dormir, gente que geme à noite, gente que fica, Senhor, Senhor, quero dizer, você já está perdoado. Mas olha só, deixa eu dizer algo aqui. As consequências muitas das vezes ficam. E qual foi a consequência do pecado de Davi? A criança morreu. E depois ele viveu uma perseguição dentro da sua casa. Seu filho se levantou contra ele. Ele viveu toda aquela situação que você sabe. Então, ele viveu as consequências. E deixa eu dizer, o pecado vai gerar consequências na alma de quem peca. Amém? Por isso que eu quero que nessa tarde você desliga essa live quando a gente terminar. Você tenha, assim como o Senhor tratou de mim, que você pegue pavor pelo pecado. Não fica nessa de fraqueza e fica abrindo espaço, não. No nome de Jesus, que nessa tarde você venha ter temor de pecar nessa área. Aleluia. Que você tenha temor de cair com alguém. Que você tenha temor de entregar o teu corpo para se relacionar com alguém que não é o teu marido. Arabassúbia. Sabe por quê? Você vai se sentir mal, Deus vai te perdoar, mas o diabo vai ficar te acusando e você vai enfrentar uma batalha espiritual terrível. E não só isso, você vai sentir um adoecimento da sua alma. Então, o pecado, ele gera adoecimento não só emocional, mas também físico. Lá no Salmo, qual é aquele Salmo, amor? Salmo de Davi 32. Davi vai dar a descrição de tudo que ele estava vivendo na sua alma por causa do pecado. Ele vai dizer que a cama dele era só lágrima, que tinha pus, que ele estava enfermo, porque o pecado gera isso.
Amém? Então, no nome de Jesus, que você tenha pavor de pecar, que você tenha pavor de entregar o teu corpo para alguém que não é o seu esposo, sem ser casado. Isso vai gerar muito transtorno para sua alma, para o seu espírito e até mesmo para o seu corpo. No nome de Jesus, irmãos, que nós vamos ter pânico de pecar. Eu lembro lá do autor aos Hebreus, se não me engano, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, que na luta contra o pecado vocês não resistiram ainda ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Ele está dizendo que tem gente que quando começa a ser tentado, ele abre a guarda, minha carência, eu já tô com 40 anos, tanto tempo que eu não conheço ninguém. Aí qualquer um que fala bonitinho, que bonitinho, você já abre a tua guarda. Olha no nome de Jesus. Se guarda, porque Deus vai perdoar, claro, mas não pegue falando, depois Deus me perdoa. Sabe por quê? Porque você vai sofrer consequências. Amém? Então, deixa eu fechar aqui. Saindo do passado da frustração, saindo do passado da decepção e saindo do passado da culpa. Deus já te perdoou. Amém? Eu quero falar agora sobre o primeiro princípio que a gente vai tratar nesse encontro de hoje, que eu vou falar sobre o amor. O que é o amor? Tem muita gente que quer casar, mas não sabe o que é amor. Primeira coisa que você tem que entender, o amor não é um sentimento. Meu Deus, irmão, como assim? O amor é uma pessoa. Você não sabe disso, é uma novidade para você, para mim foi também quando eu aprendi. O amor não é sentimento. O amor é uma pessoa. E é a pessoa de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Então eu vou ler para você, lá em Marcos capítulo 12, do 29 ao 31, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? A palavra amor no hebraico significa veravotar, que é dar. Amém? É por isso que lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Então, se você quer entender o que é amor, você não pode ser egoísta. Amém? Se você está numa relação de egoísmo, não é amor. Porque o amor dá. Então, vamos entender aqui. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? Para eu entender o que é o amor de Deus, o que é amar alguém e ser amado, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu dizer para você que é bonita. Amém? Que é bonito. Deixa eu te falar um negócio. Se essa pessoa que você está conhecendo, que você está conversando, não conhece Jesus e você conhece, você não precisa nem orar. Deus está dizendo para você, cai fora. Rabachandará. Ele é desviado, cai fora. Rabassúbia, conhece Jesus, mas não anda nos caminhos dele, cai fora. Sabe por quê? Ele é bonzinho. Deixa eu dizer, quem não ama Deus sobre todas as coisas, não vai te amar. E quem não ama, e se você não ama Deus sobre todas as coisas, você não é capaz de amar alguém. Porque se essa pessoa não colocou a Deus em primeiro lugar, como é que ela vai te amar? Porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração, porque eu amo a Deus, eu não traio ninguém, porque eu tenho temor de Deus. Eu amo o pastor Douglas, mas eu sou fiel a ele, porque primeiro eu sou fiel a Deus. Eu não traio ele, eu não tenho nenhuma vontade de trair ele, glória a Deus por isso, mas se eu não traio ele, por quê? Porque eu tenho temor do Deus que eu sirvo. Eu não vou feri-lo, não vou maltratá-lo, embora às vezes a gente briga por causa do Kit Kat, eu já falei isso aqui, por causa de granola, de biscoito recheado, de leite de ninho, porque a gente já tá velho, mas a gente é igual criança para comer, a gente gosta de coisa de criança. Então, eu não maltrato ele porque eu tenho temor do Senhor. Então, deixa eu dizer algo aqui para você. Quem não ama o Senhor acima de todas as coisas não é capaz de te amar. Porque se ele não consegue colocar Deus em primeiro lugar, como que ele vai te honrar? Rabachanto rebarácia. Rabacanto rebassubdekep. Eu sei que essa live de hoje é uma live mais de discipulado, mas eu não me contenho, porque eu sinto muito forte a presença de Deus. Então deixa eu te falar algo aqui.
Não adianta essa pessoa dizer que te ama se Deus não é o primeiro lugar da vida dela, querido. Sabe o que vai acontecer? O primeiro bonito que passar mais bonito do que você, mais bem baqueado que você, ele vai te dar um tchau. Amém? Então, Deus precisa primeiramente ser amado acima de tudo e de todo. Quando eu amo ao Senhor, eu tenho temor do Senhor e por isso eu não mato, por isso eu não firo, por isso eu não traio. A Bíblia diz que todo mandamento se cumpre em um só, no amor. Amém? Então, entenda uma coisa. Eu amo a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. Escute aqui. Deixa eu só dar voltar aqui. A expressão de que você ama a Deus é a obediência. Jesus vai dizer lá em João, no capítulo de número 15, o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer entender se você ama a Deus ou se essa pessoa que você ama ao Senhor? Essa pessoa precisa guardar os mandamentos do Senhor e obedecer. E sabe o que acontece com quem ama ao Senhor e lhe obedece? A Bíblia diz que o Senhor se manifesta a ele. Então você quer ver manifestações de Deus sobrenaturais na tua vida em todas as áreas? Aprenda a ouvir o mandamento, a ouvir a palavra, guardar, praticar a palavra, que você vai ver manifestação de Deus. Aí Jesus vai dizer o seguinte: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então essa é a evidência que você vai ver se você ama ou se aquela pessoa de fato ama. Porque amar a Deus não é dizer eu sou diácono, eu sou presbítero, não querendo tocar nas autoridades, não se trata disso. Mas amar a Deus não se trata do cargo que você ocupa, nem do quanto que você diz que ama. Porque Jesus vai dizer muito daqueles naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome, mas ele vai dizer: aparta-te. Porque o amor, ele é expresso pela obediência. Amém? E se você tem uma vida de obediência, eu quero falar para as meninas que têm conversado comigo, que estão me assistindo agora. Você que está esperando no Senhor há muito tempo e por amor ao Senhor você tem renunciado N coisas, eu quero dizer para você: Deus vai se manifestar a você. Porque ele se manifesta a todos aqueles que o amam e guardam a sua palavra, que renunciam, que sacrificam, que matam a sua carne, que sangram. Deus está dizendo que é para esses que estão em obediência que ele vai se manifestar. Amém? Então vamos prosseguir. E ele vai dizer: amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse como aqui, ele é comparativo, que significa como é igual a mim mesmo. Então, primeiramente, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E o meu próximo, eu tenho que amar exatamente igual eu me amo. Eu não posso amar ninguém mais do que a mim. Porque se você ama uma pessoa mais do que a você, você se humilha, você se submete a toda situação vexatória, você se submete a humilhações, a relacionamentos abusivos, a chantagens, você se submete a tudo quanto é tipo de coisa ruim. Por quê? Porque você não está equilibrada, você não está alinhado nesse amor. Então você se submete a tudo para ter alguém. E deixa eu dizer algo aqui para vocês, as meninas que ouviram a live também que eu fiz, a Dilis também comentou que tinha escutado. Eu fiz uma live há algumas semanas atrás que eu falei sobre o batismo de Jesus. A Dilis até deu um tema para a mensagem, ela sem saber como eu tô, deu um tema melhor que o meu, que ela falou que é Jesus, o pão e a pedra. Então preste atenção, nessa mensagem eu ministro sobre o batismo de Jesus. Rabacancho rebassai. Eu ministrei sobre o batismo de Jesus. Nessa passagem, Jesus, ele desce o Jordão, é batizado por João Batista, ele retorna das águas e ele ouve uma voz que diz: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando que a revelação do quanto Deus me ama acontece? Quando eu sepulto o meu pecado, quando eu passo pelo batismo e quando eu faço uma aliança com Deus. Eu não sei você,
Mas eu tô sentindo tão forte a presença de Deus aqui que a minha vontade é de pular. Rache. Então deixa eu dizer algo aqui pra você. Tem gente que não sabe amar e se submete a tudo, porque ele ainda não experimentou de Deus. Uma palavra que diz, você é meu filho amado. Então, quem não sabe o quanto Deus o ama, quem não sabe o quanto é precioso ao Senhor e que foi comprado pelo preço de sangue, quem não sabe quem é, se submete a qualquer relacionamento. Quem não sabe o quanto é amado, ele se submete a tudo. Ele come pedra no deserto, ele transforma pedra em pão, ele vende a bênção dele de primogenitura, ele abre mão. Por quê? Porque ele não sabe o quanto ele é amado. Ele não sabe que uma herança espera ele. Então deixa eu dizer, você não consegue amar o outro igual a você mesmo se você não viveu esse amor de Deus. Amém? É por isso que eu comecei dizendo que Deus é amor. O amor é uma pessoa, não é um sentimento. E se você tem essa pessoa habitando dentro de você, no teu espírito, você não vai se submeter a relacionamentos abusivos, a relacionamentos de chantagem, a relacionamentos que atacam a sua identidade, que atacam o jeito que você sorri, que atacam o jeito que você se veste, que atacam o jeito que você se expressa. No nome de Jesus agora, se você que está me ouvindo está vivendo um relacionamento abusivo e está se submetendo a tudo, eu quero dizer algo para você. Você precisa entender que você é filho e você é amado. Rachantarabacai. Reparácia, você precisa ter uma aliança com o Pai e saber que existe um Deus sobre a tua vida que tem ciúme de você. Rachandarás. Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, eu tenho ciúme de você, eu tenho ciúme do teu cabelo, Deus está dizendo para alguém, eu tenho ciúme do teu corpo, Deus está dizendo para alguém, Deus está dizendo para alguém, você é minha. Rachandarácia. Diga para você mesmo, eu tenho um dono. Você tem um dono. Como diz aquela canção do Canção e Louvor, você tem um dono, eu tenho um dono e ele cuida de mim. Aleluia! Você tem um dono que tem ciúme de você. Deus está dizendo, não se submeta, não é isso que Deus tem para sua vida. Então, se você ama o outro mais do que você se ama, você ainda não conhece o amor do Senhor. Amém? Então, muitas pessoas, eu falei aqui, pega essa revelação. A mulher samaritana de João 4, a Bíblia diz que quando Jesus confronta ela, dizendo o seguinte, vai e chama o teu marido, ela diz, não tenho marido. Aí Jesus diz, bem disseste, porque cinco já tivesse, né? Não é isso que ele diz? E o que tu tá agora não é teu. Então aquela mulher diz, não tenho marido. Pega isso aqui. A ausência e a carência daquela mulher fez com que ela se enrolasse no pecado. Ela já tinha tido 5 e o que ela estava não era dela. Então existem pessoas que têm ausência na sua alma, ausência no seu interior, ausência de repente de um amor de um pai ou de uma mãe que não recebeu. Então sai fazendo um monte de aliança com um montão de gente porque tem ausência. Aquela mulher, por uma questão de carência, ela se relacionou e se envolveu com um monte de gente. Então Deus está dizendo, você precisa de cura. Tem gente que é viciado em ter namorados diferentes. Troca igual se troca de roupa, como diz por aí. Por quê? Porque está igual a samaritana. Tem ausência, não tenho. Não tenho marido. Então sai se envolvendo com todo mundo por causa de carências no seu interior. Então como é que eu curo essas carências e fico livre do pecado? Quando eu conheço o amor de Deus. Segundo ponto que eu quero falar é que eu não posso amar ninguém mais do que eu me amo e eu também não posso amar ninguém menos do que eu me amo. Porque se eu amo alguém menos do que eu me amo, o que eu faço com essa pessoa? Eu maltrato, eu humilho, eu fecho os acessos, eu ataco a identidade. Agora o responsável pela relação abusiva sou eu. Sou eu o obsessivo. É por isso que você vai ver muitas pessoas aí que cometem esses crimes que a gente chama de crimes passionais, né? O camarada, ele tem uma... Ele se acha tão bom, tão maravilhoso, que ele não consegue lidar com a situação de que uma pessoa não quer mais conviver com ele.
Porque ele sufoca, ele mata, ele ataca a identidade daquela pessoa, ele é ciumento, ele é obsessivo, ele não deixa aquela pessoa se relacionar mais com ninguém. Eu tinha uma amiga, irmãos, hoje em dia ela nem mora aqui mais no Brasil, né? Tenho ainda, né? Apesar dela ter escolhido outro caminho, eu ainda tenho muito amor pela vida dela. Ela, há muito tempo atrás, a gente estudava ainda, escute isso aqui, e ela começou a namorar um rapaz. E ela sempre foi muito dada assim para todo mundo, sempre foi muito popular, de muito amigo. Ela tinha uma identidade única, era uma artista mesmo. Hoje em dia ela é artista, ela trabalha com isso. Ela sempre foi desenhista, sempre foi pintora, sempre criou as roupas dela, uma pessoa muito particular. Quase que eu falei o nome dela. Muito particular, eu amo ela. Minha irmã que, se estiver me ouvindo aqui, sabe quem é. E ela começou a namorar um rapaz. E quando eu olhei, eu era recém-convertida, né? Ela não é cristã na época, ou não se converteu ainda. E eu falei assim pra ela, amiga, esse relacionamento não vai dar certo. Porque eu já tinha visto que o camarada, ele tinha um perfil obsessivo. Preste atenção nisso aqui. E eu vi, sabe como é que as coisas foram acontecendo? Um pouco antes dela acabar com aquele relacionamento, ele fez com que ela ficasse sem amigos nenhum, né? Eu fui criada no bairro de Madureira, amo Madureira, sinto saudade de Madureira com essa pandemia. E ela conhecia todo mundo lá em Madureira, e ela era muito querida. E ela ficou sem ter um amigo, ela não podia mais ligar para ninguém. Os amigos dela eram só a gente da escola, fora ela nem podia mais encontrar a gente. Por quê? Porque ele não deixava. Ele fez dela uma propriedade exclusiva dele. Rachandarabacai. Ele fez dela uma propriedade exclusiva e impediu ela de ter qualquer outro relacionamento. E no dia que ela falou que não queria mais, eu lembro bem disso, Deus me deu um sonho profético com ela. Eu tinha uns 17 anos na época, a gente estava terminando o ensino médio. Eu tive um sonho com ela que Deus me mostrava nesse sonho, ela com uma caixinha assim, com muitas coisas assim, tipo bibelô, né? Essas coisas bem delicadas, ela abria aquela caixa e me mostrava. E quando ela me mostrava aquela caixa, ele vinha na intenção de matar ela. E a gente estava dentro de um quarto fechado. E no sonho eu orava por ela, enfim. E ali eu entendi que aquela caixinha eram os sentimentos dela, que ela estava abrindo o coração dela para mim. E eu lembro que naquele dia eu fui até ela, eu disse, Deus está dizendo, sai disso. E ela sabe que Deus fala, até hoje ela teve essa experiência. E aquele rapaz, ele queria até mesmo cometer algo contra a vida dela. Amém? Só que teve intervenção da família, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque era uma pessoa tão altiva que ela não conseguiu amar a menina como ele. Entendeu? Então ele queria sufocar, matar. Ele se tornou um homicida dela, um homicida das relações sociais, um homicida de tudo dela. Então ela estava ali debaixo de um jugo, porque são pessoas que não sabem amar, porque não conhecem a Deus. Ele também era ímpio, não conhecia o Senhor. Então pessoas que não conhecem o amor de Deus se comportam dessa maneira. E quando se vê dentro de uma situação em que a pessoa, o ser amado, entre aspas, não quer mais, ele não aceita, ele mata. É por isso que a gente viu tantos crimes aí. Teve uma época que teve um surto de crimes passionais. Teve aquela menina, não sei se era Elisa Samud. Não, Elisa Samud foi outra história. Era uma outra de São Paulo que foi assassinada. Teve aqui no Rio, teve uma onda de chantagem com as pessoas, porque não conseguem lidar com a perda. Pessoas que não sabem amar. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, amando seus próprios interesses, suas próprias vontades. É por isso que no primeiro dia dessa live eu ministrei sobre a libertação que nós temos que ter da nossa alma. Deixa eu dizer, dentro de você, me perdoe, mas é verdade, mora um monstro, mora uma monstra, mora um assassino. Se você não colocar a tua carne todo dia na cruz do Calvário, nós podemos cometer situações como essas que nós vimos, de pessoas que não aceitam a perda, pessoas que amam
matando, ferindo, rabachandarás. E a cruz de Cristo, ela veio para equalizar isso. Eu aprendi com o pastor que ele falava, a cruz aponta o amor de Deus e a redenção vertical e horizontal, o homem e o homem. Então o amor, rebandúbia cega, Jesus vai dizer, quem tem amor como esse de dar a vida pelos seus amigos, deixa eu dizer algo, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer em meu e em teu lugar. Glória a Deus! A maior expressão de amor na terra, você quer entender o que é amor? É só você olhar para a cruz. Alguém que morreu, que deu no seu lugar. E eu vou falar sobre isso agora. Quem ama dá. O amor implica em ampliação, abertura de possibilidades, espaço para crescimento em todas as áreas de realização. Eu vou falar mais sobre isso, vou dar o exemplo de Jacó. 1 Coríntios 13, a Bíblia vai dizer o que é o amor e o que não é amor. O amor é paciente, benigno, não é ciumento, que a gente falou aqui, não ufana, não é soberbo, não é inconveniente, ou seja, na NVI não maltrata, não procura seus próprios interesses, ou seja, não é egoísta, não exaspera, que significa irar-se facilmente, não se ressente do mal, ou seja, não guarda rancor. Deus está falando com alguém. Não guarda rancor, não se alegra com a justiça, se alegra com a verdade, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba, diz o texto. Então preste atenção. Paixão não é de Deus. Repita comigo. Paixão é doença da alma. Paixão não é de Deus. É por isso que o crime é passional. É da paixão. Deixa eu dizer algo aqui para você. A Bíblia vai dizer o seguinte: fazeis pois morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão e a lascívia. Paixão não é de Deus. E eu vou te provar na Bíblia, porque você sabe que eu sou bíblica. Eu vou te provar na Bíblia que paixão não é de Deus. Primeira coisa, a Bíblia diz que o amor, ele tem todas essas características. E ele é eterno. A paixão acaba. Segundo os psicólogos, eles vão dizer que a paixão dura em torno de 3 anos. E depois ela se extingue. O interesse acaba, o apetite sexual acaba. Tudo isso é paixão. A paixão acaba, mas o amor permanece. Então nós lemos 1 Coríntios 13, tudo que é o amor. Amor não é egoísta. O amor não fica ressentido, com aquele rancor no coração, dificuldade de perdoar. Isso não é amor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se você está no noivado, ou você que está me ouvindo é casado, tem dificuldade de perdoar, em nome de Jesus, que o amor de Deus seja derramado no teu coração. Olha aí, papai. Deus está falando com alguém aqui, amém? Glória a Deus. Tá o amor, ele não é inconveniente. Agora Deus vai falar com alguém aqui. Ele não irrita o outro. Olha! Ele não fica irritando. Ele não come o Kit Kat do outro. Ele não vai lá e pega o último bis da geladeira. O amor não faz isso, irmão. Estou brincando, mas é verdade, amém? O amor é altruísta. Se tiver um polenguinho na geladeira, quem ama divide polenguinho. Já é pequeno, mas divide polenguinho. Então, irmãos, o amor é isso. Ele dá, ele entrega, ele divide. Ele não é egoísta, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Deixa eu dizer algo aqui pra você. Pra fechar, que a gente vai mandar fogo na oração, eu quero dar 2 exemplos. Eu quero dar 2 exemplos do que é amor e do que não é amor na Bíblia. Irmãos, eu tenho muito livro para indicar. Depois eu quero criar uma pasta no Google Drive para eu disponibilizar os links para você, o link, né, da pasta para você baixar em PDF. Eu tô só esperando o rapaz instalar a internet aqui para eu poder fazer isso. Tem um livro que a minha prima até que faleceu deixou comigo, que é Histórias de Amor da Bíblia. Eu acho que ele foi publicado pela Universal, se eu não me engano. Mas é um livro que vem contando, né, e explicando, trazendo revelações de vários casais da Bíblia. E se você puder adquirir esse livro, eu não sei se ele tem em PDF, mas depois eu vou deixar para indicar. O primeiro exemplo que eu quero dar de amor, Deus ministrou meu coração ontem. Foi sobre Jacó e Rebeca. Você conhece a história de Jacó? Eu já preguei sobre Jacó. Jacó e Raquel. Raquel foi a mulher com quem ele casou e Rebeca era a mãe dele.
Jacó, ele foi para esse lugar chamado Pade-Arã. O texto está lá em Gênesis 29, do 9 ao 10. Deixa eu ler aqui rapidinho. Quero que você entenda o que é amor numa concepção bíblica, amém? Lá em Gênesis 29, do 9 ao 10, vai dizer o seguinte. Falava eles ainda, esse momento aqui foi quando ele saiu da casa de seus pais e foi até Pade-Arã, onde morava lá o irmão de Rebeca, né? Que era Labão. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, falava ele ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Tendo visto Jacó, a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então preste atenção, Jacó tinha acabado de chegar da viagem, ele saiu da casa dos seus pais e estava em direção à casa de Labão, né, por uma orientação de Rebeca. Quando ele lá chegou, ele viu essa mulher que eu acredito que o próprio texto diz que Raquel era muito bonita, era formosa de porte e de semblante. Preste atenção nisso. Claro que a aparência foi considerada aqui. E eu acredito que a pessoa com quem você deve casar, você deve achar essa pessoa bonita. Apesar de você não pode ser guiado pela aparência, você é guiado pelo espírito, como eu te falei. E não é a tua escolha, é a direção de Deus. Eu falei isso na última live. Aparência para o homem, ela é muito importante, né? E a Bíblia deixa isso bem claro. Quando Deus vai dizer que ele vai matar, por isso que eu gosto de ser bíblica, eu não gosto de falar nada do que eu acho. Quando a Bíblia diz que o Senhor ia matar, ia levar a mulher de Ezequiel, sabe o que ele diz? Ele diz para Ezequiel o seguinte, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Isso é bíblico. Por quê? Porque o homem, de fato, a aparência e a beleza da mulher, para ele, tem muito peso. O homem, ele olha muito para a mulher tem que ser agradável aos olhos do homem, porque o homem ele age, ele sente as reações dele, dessa maneira. Mas se você que é homem que está me assistindo, ouça bem, não seja guiado pela aparência. A Bíblia diz que nós não somos guiados pela aparência, pelas coisas visíveis. Então você tem que ser guiado por uma coisa chamada voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Mas nada te impede de achar uma pessoa bonita. Então, quando Jacó chega naquele lugar, ele encontra Raquel ali, a Bíblia diz que ela vem, pega a cena. A Bíblia diz, hoje eu tô pregando igual Batista. Ele chega ali, ele vê Raquel. Raquel estava vindo com as ovelhas e ela era pastora. Só que, olha só o que Deus me ministrou. Havia uma pedra naquele poço e Raquel precisava dar água às suas ovelhas. Eu não sei se tinha outra pessoa ali, mas eu posso entender que Jacó se adiantou, removeu a pedra para que Raquel pudesse executar a sua função ou trazendo para cá o seu chamado. O que eu entendo com isso? Que Jacó, ele amou tanto Rebeca, ele não saiu se expondo para ela, mas ele saiu ofertando, ele saiu dando, ele se apresentou ai gente, me perdoa, eu tô toda hora confundindo, Raquel. Ele se apresentou a ela como alguém que oferecia possibilidades. Amém? É por isso que Jesus, quando estava lá no poço da mulher samaritana, pega isso aqui, primeira coisa que ele faz, ele pede água para beber, mas ele sabe que aquela mulher era uma mulher com ausências, era uma mulher com carência, era uma mulher que não sabia amar, era uma mulher que também não sabia ser amada, porque já tinha 5, que tipo de relacionamento transtornado é esse? Então Jesus começa a oferecer água àquela mulher ali naquele poço. Porque deixa eu dizer, Jesus ele precisava revelar o que ele podia dar àquela mulher para tirar ela, rabanchorebácia, daquela condição de cativeiro, daquela condição de depender de poço, de depender de coisas limitadas, de depender de coisas que não satisfaz. E Jesus começou a mostrar a ela uma água que jorrava dentro dela, e de uma água que ia à vida eterna, que direcionava ela para... Só porque saiu aqui rapidinho. Então Jesus começou a revelar àquela mulher o amor dele. Ele precisava derramar algo sobre ela para que ela pudesse
aprender a amar alguém, depois vem todas aquelas ministrações. Então aqui também é um poço. O que Jacó faz? Ele remove a pedra. Ela precisava desempenhar aquela função. Ela precisava dar água. Ele foi um possibilitador. Ele foi um facilitador. Ele foi alguém que ofertou o seu esforço, também o seu trabalho futuramente. Então entenda, a pessoa que Deus tem para a sua vida, e eu quero que você acompanhe todos os dias dessa série para você entender os princípios de Deus. A pessoa que Deus tem para a sua vida não é um entulhador de poço. Eita! É um removedor de pedra. É alguém que vai remover a pedra. Eita, Jesus! A pessoa que Deus tem para a tua vida, sabe o que ele vai fazer? Talvez ele não tenha o mesmo ministério que você. Talvez ele seja evangelista e você seja profeta. Mas deixa eu dizer, um Jacó na sua vida, Jacó foi um grandioso pai, um grande patriarca. Deixa eu dizer algo para você, o Jacó de Deus para a tua vida, ele não vai entulhar teu poço. Ele não vai botar areia no teu ministério. Ele não vai te impedir de te santificar. Ele não vai, eu vou falar porque eu recebi mensagens de pessoas assim, que se santifica, jejua, ora, mas o camarada que tá com ela não quer se santificar, quer ficar atrapalhando, colocando pedra de tropeço no relacionamento com Deus. Deixa eu te falar, Jacó, que Deus tem para sua vida, não é um fechador de poço, não é um entulhador de poço, não é uma pedra de tropeço no teu ministério, na tua vida profissional. Sabe aquela pessoa que eu já tive contato, já tive um relacionamento com uma pessoa assim, e eu nem tive muito relacionamento, mas já não tive um monte de namorado não, porque não é verdade. Deixa eu te falar um negócio, é aquela pessoa é tão egoísta, tão mesquinho, que se você falar assim, ó, Deus está falando com alguém, eu vou fazer um curso de cabeleireiro. Ah, não faz não, porque você não tem nada a ver com isso. Ah, eu vou fazer um curso de culinária. Ah, não, nada a ver. É gente que entulha poço. É você tá orando, jejuando e fica te criticando. Ih, tá muito crente, tá muito santona. Ai, fica lendo Bíblia, só fica estudando. Deixa eu dizer algo. A pessoa que Deus tem pra sua vida não é o entulhador de poço. Ele é um possibilitador. Jacó foi um possibilitador. Raquel tinha ali uma profissão. Ela era pastora de ovelhas. E ele foi lá tirar a pedra para ajudá-la, para possibilitar. Ele foi trazendo, ampliando a ideia, um investidor. Deixa eu dizer algo para você. Eu já falei isso aqui no outro momento. Eu falei com uma amiga essa semana. Agora ela não tá me ouvindo, ela ouve depois. Com uma amiga querida, Amanda. Eu falei para ela assim, amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que eu conheci o pastor Douglas, ele foi um possibilitador da minha vida. Aleluia! De muitas coisas que eu estava como o povo de Israel, no deserto de Sim, que significa lugar estreito. Então, o Douglas, ele investiu no meu ministério. Ele removeu pedras na minha vida espiritual. Porque deixa eu falar, ele fica aqui zoando, deixa eu falar. Antes dele ser meu marido, ele foi meu pastor. Ele me pastoreou, ele me discipulou. E esse foi o sonho que eu tive com Douglas. Logo depois que eu conheci, contei meu testemunho para ele, ele falou, mal me conheceu, já tava sonhando comigo. Olha só, gente. Os primeiros sonhos que eu tive com Douglas, eu era líder de jovem na época e ele era evangelista, há 5 anos atrás. Ele não era pastor ainda. Nesse sonho, ele me ensinava a ministrar os jovens. Ele me ensinava a ministrar a libertação nos jovens. Então, naquele sonho, Deus já me mostrou o quê? Que ele seria um removedor de pedra na minha vida. E isso aconteceu de fato, porque ele me trouxe muito conhecimento. Eu vou dizer para você que, assim, para honra e glória do Senhor, não querendo envaidecer ele, mas eu olhei para a vida dele... eu olhava para ele, eu queria orar igual ele orava. Eu queria orar o quanto ele orava. Então deixa eu dizer para você, a pessoa que Deus tem para sua vida, ele é um removedor de pedra. E você tem que ver isso antes de você casar. Ele não pode ser um entulhador de poço. Ele não pode ser um matador de promessa. Ele não pode ser um matador. Quem liga pra gente no meio da live bota a gente na prova. Como diz Adiles, faz a gente gerar fruto do Espírito.
Gente, depois eu falo no telefone. Não preciso, não dá para me ligar agora. Então, Jacó removeu pedra. Ele não matou a esperança. Ele não quebrou os sonhos. Porque, irmãos, isso acontece muito com pessoas que estão dentro de relacionamentos abusivos. Isso é muito sério que eu estou ministrando. Eu queria que você compartilhasse essa live. Porque existem pessoas que precisam ouvir isso. A pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, ele coloca pedra nos relacionamentos, nas amizades, no ministério. Ele sufoca, ele mata a identidade de uma pessoa. Um relacionamento abusivo gera isso. Entulhador de pedra. Amém? Então, entulhador de poço. Então, Jacó, ele amou. E a Bíblia vai dizer que uma das características do amor, de 1 Coríntios 3, é que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu também vejo isso na vida de Jacó. Rashandarabakai, Rabarabassoreer, Ganduiácia. Deixa eu dizer, a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos por Raquel. Ele trabalhou 7 anos, você conhece a história. No final das contas, quando ele descobre a mulher com quem ele tinha dormido, não era Raquel, era Lia, a irmã dela. E você acha que ele desistiu? Você acha que ele foi embora? Você acha que ele foi lá? Não, a Bíblia diz que ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Sabe por quê? Porque quem ama espera. Quem ama suporta. Quem ama não fica pulando etapa. Quem ama tem paciência. A Bíblia diz que o amor é paciente. Então deixa eu dizer, se você não é paciente, você precisa gerar o amor na sua vida. Porque se você tá no relacionamento, namorando, noivado, mas você não é paciente no sentido de você não consegue aguardar a promessa de Deus, está namorando, mas é um pega-pega, é uma beijação, é um monte de não sei o que. Deixa eu dizer, você precisa entender que o amor não é isso. Eu sei que no noivado, no namoro, a gente tem sentimento, é aquela coisa toda, mas deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. O amor, ele precisa estar fundamentado. Porque vai ter uma hora que daqui a, vamos colocar, eu só tenho 6 meses de casado. 25 anos, 30 anos de casado, não vai ser igual quando era no namoro. No sentido de, não é aquela paixão, porque a paixão acaba, com 3 anos ela acaba, isso é comprovado cientificamente. Mas o que vai sustentar? O amor que vai sustentar. O que você construiu com aquela pessoa que vai sustentar. Ao ponto de você não se ver mais sem aquela pessoa, porque vocês se tornaram parte um do outro. Amém? Então, Jacó, ele trabalhou 7 anos. Quando ele recebeu, não foi o que ele esperava. Ele trabalhou mais, porque ele revelou que ele amava Raquel, esperando, suportando e crendo, até que ele casou com a mulher que ele tinha amado no começo, que foi Raquel. Então entenda, o amor, quem te ama de verdade vai ser um facilitador, não vai ser um sufocador do teu ministério. Eu atendi pessoas essa semana que me disseram, eu tenho uma chamada, eu sei que Deus tem na minha vida. Quando eu parei para fazer uma retrospectiva, eu vi que desde que eu comecei esse relacionamento, eu não cresci nada. Eu falei, sai, porque não é Jacó. Tá entulhando, não tá removendo pedra. Amém? Eu vou dar mais um segundo exemplo. Eu dei o exemplo do que é o amor e eu vou dar o exemplo do que não é amor, pra gente fechar, que eu já falei muito. Eu quero falar do que não é amor. 2 Samuel, capítulo de número 13. Irmãos, é muito conteúdo. Na próxima live eu queria muito que você trouxesse uma caneta e um papel para você anotar isso aí, para você ter esse conhecimento com a sua vida. Lá em 2 Samuel, no capítulo 13, nós vamos conhecer a história de Aminon. Amém? Esse texto é um texto muito pesado. O pior texto da Bíblia para mim, assim, que eu acho, não que seja um texto ruim, mas um texto que me machuca quando eu leio, é aquele de Juízes 11. Amém? É um texto que me fere muito. Se você quiser depois, me fere assim, eu falo, meu Deus, primeira vez pesado. Primeira vez que mas que tem muitas revelações também. Primeira vez que eu li aquele texto, eu chorei. Então, depois você medita lá em Juízes 11, provavelmente você não conhece essa história, só quem lê muito Bíblia, porque eu nunca vi nem ninguém pregar. Então você vai também ter um exemplo ali do que não é amor. Não que você não lê a Bíblia,
Hã? Não que você lê muito e os outros não lêem. Não que eu leia muito e você não leia, não está consertando. Mas eu só... Por que eu tô falando isso? Porque é um texto que não é conhecido, não é explanado. Passa batido. Passa batido. Eu só fui conhecer esse texto quando eu comecei, há uns anos atrás, a fazer leitura anual. Aí eu me deparei com esse texto. Amém? Lá em 2 Samuel, capítulo 13, fala do incesto de Aminon. Preste atenção, vou ler só alguns versos. Diz assim: tinha Absalão, o filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, o filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele disse: por que tanto emagreceste de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Então preste atenção aqui. Havia 3 filhos, né? Davi, dentre os filhos que Davi tinha, que são 3. Aminon, Absalão e Tamar. Tamar era irmã de mãe e de pai de Absalão, mas já Aminon, ela era irmã só por parte de pai, era filha de outra mãe. Então o texto vai dizer que Absalão, ele se enamorou, ele começou a criar um sentimento pela própria irmã. Só que este sentimento aqui não é amor, é paixão. E eu vou te explicar por quê. Eu tinha falado com vocês que o amor, a paixão, o amor não é sentimento, o amor é uma pessoa de Deus. E a paixão, ela deve ser abolida da nossa vida. A paixão é uma coisa que pertence à nossa natureza caída, terrena, que a gente tem que matar na cruz. Então preste atenção. Ele criou um sentimento por Tamar. Ele se enamorou da sua meia-irmã. Ele começou a criar um sentimento por ela. E você vai entender. A Bíblia diz que ele começou a se angustiar. E ele começou a emagrecer. O amigo dele perguntou por que ele estava emagrecendo. Entenda isso aqui. Quem já passou, quem já sentiu paixão, sabe do que eu estou falando. A paixão, ela deixa as nossas emoções totalmente desconstruídas. Quem está apaixonado fica nervoso, né? Assim, dá um amém aí, dá um like aí para eu entender que você está entendendo. Quem sente paixão fica... Eu não sei por que parou de aparecer as mensagens, eu acho que é por causa do formato. A paixão, ela gera ansiedade, ela gera perda de apetite, ou então o camarada fica ansioso querendo comer tudo. Minha mãe tá online, paz, mãe. Então, o que acontece? O cara que tá ansioso, ele fica com as emoções totalmente desconstruídas. Ou ele fica ansioso comendo tudo, ou ele fica sem apetite, não come nada e passa a emagrecer. Paixão da febre, paixão da enjoo, paixão da angústia, paixão não deixa você trabalhar, você fica com a sua mente cativa naquela pessoa. A paixão vai desconstruindo e eu te mostro na palavra. Aminon começou a emagrecer, ou seja, o sentimento dele começou a desconstruir o emocional dele, ele começou a perder o apetite. E a Bíblia diz que ele adoeceu, ele ficou de cama. Amém? Porque quem tá apaixonado fica assim, fica obsessivo. Quem tá apaixonado às vezes não tem força para realizar alguma tarefa e fica o dia todo dormindo, fica deitado, é aquela melancolia. Por quê? Porque a paixão, ela é um adoecimento da alma. E depois que você ouvir essa live, você nunca mais vai dar lugar a esse sentimento. Não estou dizendo que você tem que ser inanimado, de não sentir nada. Porque apesar do amor não ser o sentimento, o afeto, ele é bem-vindo no nome de Jesus. Nós não somos bonecos. Nós não somos marionete, amém? Então, entenda isso aqui. Ele começou a adoecer. E ele criou uma situação ali de mandar chamar Tamar para oferecer um alimento para ele. Tamar foi lá, tadinha, inocente. E a Bíblia diz, olha o que ele fez. Depois você lê o texto todo em casa. A Bíblia diz que quando ela estava ali oferecendo aquela comida para ele tentou forçar ela e ela resistiu, mas o texto vai dizer que ele não deu ouvidos, forçou ela e ele estuprou Tamar. Então, entenda isso, a paixão
por ela ser da nossa natureza carnal, o que ela faz? Ela não respeita princípios. Nós entendemos aqui em 1 Coríntios 13, eu estou sentindo muita presença de Deus. Lá em 1 Coríntios 13, nós entendemos tudo que o amor é. E o amor, ele respeita princípios. Deixa eu dizer algo para você, Deus é um Deus de princípios. A forma como Deus age é por meio dos seus princípios. Forte. Deus, ele tem um caráter que ele revela, os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Deus tem, que ele passa para mim, o nome disso é fruto do Espírito. Então, a paixão, ela não respeita princípio, ela é da carne. Sabe o que é isso? É a mulher que se interessa pelo cara que é casado, é a mulher que se apaixona, Deus que me perdoe, mas eu vou falar, pelo que se apaixona por bandido, é aquela confusão da paixão, rachão da rabacá, é aquela mulher que é casada. Irmãos, o diabo, ele é tão sujo, esses dias eu estava conversando com Douglas, que tem homem que se apaixona pela mulher de um bandido, que o diabo joga ele na paixão para ceifar a vida dele. Aí o cara que é envolvido com crime, Deus que me perdoe, quando sabe que a mulher dele está saindo com outra, ele vai e mata. Porque o cara que ele está envolvido por paixão, ele não respeita princípio. Ele está sendo guiado pelo sentimento dele, ele está sendo guiado pela carne, ele está sendo guiado pela alma. É por isso que eu falei na última live, nós não podemos ser guiados pela nossa alma. Não seja guiado, meu amado, pelo que você sente, por quem você acha bonito, porque você sentiu uma atração. E eu vou falar mais à frente, porque é muito conteúdo para uma live só, eu vou falar mais à frente do que é o espírito de sedução. Ele captura, ele seduz, ele aprisiona, ele encanta a pessoa. E você precisa ter discernimento desse espírito para você resistir. Amém? Então, o que acontece? A paixão não respeita princípio. Aí o cara começa, ele é casado há 20 anos. Aí o diabo lança uma frieza no casamento, ele começa a se interessar pela mulher do vizinho. Aí o diabo cria toda aquela teia para matar um e botar o outro na cadeia, como diz a minha mãe, né? Um é chave de cadeia e o outro é porta de cemitério. Então, o cara que está guiado na paixão, ele se vê nesse embaraçado de coisas. Então, Aminon, guiado pela paixão, adoeceu, perdeu a fome, criou uma situação que forçou Tamar. Tamar era meia irmã dele, mas era irmã. Não era lícito. Não adianta a gente dizer, mas naquela época não podia. Em Levíticos há leis sobre isso. Não se podia ter relação com a mulher do pai, com a mulher do tio. Não podia, isso não era lícito em Israel. E eu louvo a Deus pela Torá, pela lei de Deus que foi dada a Israel, porque o povo de Israel é um povo em que naquela época a lei que Deus deu para eles é tão alta que inspirou constituições do mundo inteiro. Amém? Constituições mesmo da República e inspirou direitos universais até hoje, foi a Torá. Então entenda algo aqui, ele foi guiado por um sentimento diabólico, maligno, demoníaco. O que ele fez? Ele foi lá e estuprou a irmã. Ele forçou Tamar a se deitar com ele. Ele foi lá, abusou dela. E o texto vai dizer, olha o que a paixão faz. Que depois ele teve aversão por Tamar. Sabe por quê? Porque o diabo, ele trabalha muito assim na nossa vida. Ele aquece, como o Douglas prega. Ele joga tentação, aquece. Você fica cheio de vontade daquela pessoa, você pensa na pessoa, você fica cheio de imaginação sexual na pessoa. Quando você comete o ato da paixão, sabe o que acontece? Você pega nojo. Aí o diabo vai e te joga culpa. Na baixão da rabacai. Aí o diabo te joga a culpa. Aí você começa a sentir o que eu falei lá no começo, as consequências de ter sido guiado pelo seu sentimento. As consequências de você ter sido guiado pela sua carne e não pelo espírito. Então, ele aquece. Aí depois ele vai lá e esfria. Olha só, Aminon estava tão sendo guiado pela uma natureza diabólica, terrena e carnal, que quando ele comete esse ato de paixão, que ele estupra Tamar, ele caiu em si. Aí agora o diabo sai, né? Desculpa falar isso aqui. Agora a pomba sai. A pomba sai. É melhor falar o espírito da prostituição. Aí agora o espírito da prostituição. Dá processo. O espírito da prostituição saiu.
Em nome de Jesus. O espírito da prostituição saiu, ficou o quê? A consciência moral dele, porque a paixão não respeita. Aí ficou a consciência moral, aí ele sentiu aversão, porque ele viu a burrada que ele fez, a besteira que ele fez. Aí ele sentiu o quê? Nojo de Tamar. Deixa eu dizer algo pra você. A paixão em um relacionamento guiado pela paixão sempre vai gerar isso. Um ferido e um homicida. Um matador e um morto. Alguém que está dentro de um relacionamento guiado por isso vai sair no prejuízo e o outro vai prejudicar alguém. Então, entenda isso. Paixão não procede de Deus. O que vem de Deus é amor. Ra, xerebacanda, rabacá. Nablassuiderebandubiácia. Tamar saiu daquela situação. Eu quero focar agora em Tamar. Tamar saiu daquela situação violada, ferida, com as suas vestes corrompidas, porque ela era uma jovem virgem, filha de um rei, e ela não teve culpa do que aconteceu com ela. E talvez Deus esteja falando aqui com você agora, que saiu de uma situação machucada porque alguém te violentou, te forçou, fez você fazer alguma coisa que você não queria. E agora essa pessoa, age como se nada tivesse acontecido. Talvez hoje você seja como um Tamar. Umas que foram violadas fisicamente, mas outras que foram violadas nos seus sentimentos. Outras que foram violadas nos seus sonhos. Outras que colocaram pedra no seu poço ao invés de te possibilitar. Eu quero dizer para você que essa tarde é uma tarde de libertação. É uma tarde de cura. É uma tarde de choro, não de culpa, mas um choro de arrependimento, um choro restaurador. Deus! Todas as vezes que Deus quiser curar você na sua alma, Ele vai te trazer ao passado. Não é regressão, não é hipnose, não. Ele vai te lembrar onde a dor começou, aonde a ferida entrou para te curar. Amém? Aí você fala, irmão, o que eu vou fazer com tanto conhecimento? Eu quero dizer algo para você, de tudo que você tem que guardar aquilo que Deus falou. Você guarda uma coisa. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Guarda isso também. Se eu amo a Deus, eu consigo amar o outro. E quem não ama a Deus não vai me amar. Você precisa entender isso na sua vida. Helerga xandarabacandarácia. Helebandubiaçai. Tem gente, irmão, que está desacreditado. Me escrever aqui. Por causa de feridas que foram feridas. Tamar saiu, que foram abertas. Tamar saiu tão ferida que ela saiu sem perspectiva, dizendo, e agora, o que será de mim? Deixa eu dizer, Deus tem uma nova história, um novo começo para a sua vida. Deus teve uma nova história para Abigail, e não foi qualquer pessoa não, foi com um rei. E com um dos reis mais exemplares da Bíblia, apesar dos seus pecados, que foi Davi, homem segundo o coração de Deus. Abigail estava tão sendo maltratada por aquele Nabal que Deus deu um novo recomeço para ela. Não estou dizendo que Deus vai matar o marido de ninguém, não, em nome de Jesus. Ore pelo seu casamento. Mas deixa eu dizer, se você está desacreditada como Abigail, se você está ferida, entenda, Deus tem uma nova história para a sua vida. No nome de Jesus, acolhe essa palavra e nós vamos levantar uma intercessão agora. Nós vamos levantar uma oração agora. Quero chamar a Débora aqui de novo para me ajudar. No nome de Jesus. Eu creio que essa noite, é uma noite de restauração. No nome de Jesus, irmão, não se envolve com quem não ama a Deus. Não se envolve, rebacandarácia, com quem está desviado. Porque ele conhece, está desviado. No nome de Jesus, sai disso. Tem uma chave clichê que eu sempre falo. Namoro não é evangelismo. Não fica tentando evangelizar ninguém porque é bonzinho, não. Porque tu vai cair no laço. Rebadai she calácia. Rebandúbia sai de remanto calacebe. Débora vai orar agora, depois eu vou orar. Eu queria te pedir para você colocar a mão no seu coração, porque hoje Deus entregou muita palavra para você. Ei. Muita comida, e você que ouviu essa palavra, você não pode mais incorrer nos mesmos erros, porque agora, irmão, aquele que conhece, aquele que sabe e erra o caminho, no nome de Jesus, o negócio é pior, porque ele sabe e fez errado.
A ignorância, existe até a expiação pelo pecado da ignorância, mas aqueles que são cometidos voluntariamente, o peso, ele é maior. Então, Deus, ele está trazendo revelação para você não errar mais, no nome de Jesus. Débora vai orar. Eu queria te convidar agora, aonde você estiver, se você puder, fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração. Enquanto Débora ora, você recebe a oração que Débora vai fazer. E ore, clame também pela sua vida, amém? Eu não estou lendo muitos comentários porque eu estou um pouco distante da câmera e como você está vendo, eu tenho Aí, só você ler aí. Ionildo e a amiga Fátima aqui. Amém, amiga. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Pode orar, Débora. Senhor, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa santa palavra, Senhor, que o Senhor nos veste, Senhor. Senhor, sabemos que nós deveremos te amar, Senhor. Senhor, agora ter uma comunhão contigo, Senhor. Vai ter um relacionamento saudável, Senhor. Senhor, agora, Pai amado, eu estava ali sentada, Pai, e tu me fez, Pai, mais de lembrar, Pai. De repente tem pessoas que foram estupradas, Senhor, e não conseguem ter um relacionamento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Não consegue, Pai, ter um relacionamento saudável. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que, Pai, que essa pessoa venha ser curada. Pai, essa pessoa, Pai, que agora venha liberar seu perdão. Senhor, que esse medo, Senhor, venha cair por terra. Todo obstáculo, todo impedimento, toda armadilha, Senhor. Palavras escritas que muitas vezes tenta de repente paixão, Senhor, ao coração de alguém. Senhor, agora se ser uma armadilha. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda paixão, Senhor, toda cilada, Senhor, tudo que está tentando algemar esse coração, caia por terra agora. Demônio do inferno, eu te peço, Deus, te peço agora, que esse demônio que venha cair por terra na área sentimental, tentar prender o coração no sentimento, venha cair por terra agora toda obra de feitiçaria. Deus, que Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Palavra escrita que a gente vem orar pelos olhos espirituais, Senhor. Palavra da sua direção, Senhor. Uma pessoa escrita, Pai, escrito, Pai. Uma pessoa que vem investir nossas vidas. Uma pessoa que a gente venha crescer junto. Ser uma pessoa que não vai ser pedra. Ser mas não dura nossos poços. Assim, uma pessoa escrita que vem investir nossas vidas. Uma pessoa escrita que vem estar para escrito fazendo a gente crescendo. Crescendo um com o outro, Senhor. Se eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amado, que o Senhor nessa tarde vem tendo nos libertado. Eu te peço em nome de Jesus que nessa tarde o Senhor venha receber essa palavra. E venha guardar cada coração, Senhor. Se eu te peço em nome de Jesus, Senhor. A Bíblia fala em Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, Pai. Que a gente venha esperar no Senhor. Que a gente venha para alcançar suas bênçãos. Debaixo da tua paciência. Debaixo da sua longanimidade, Senhor. Pai, que a gente venha ser paciente, Senhor. Que a gente, Pai, venha por isso que esperar aquilo que é do Senhor. Que não venha ser da nossa carne. Não uma paixão passageira. Mas sim no amor em Cristo Jesus. Quer me dará eu quero me dará. Se eu te peço em nome de Jesus, Pai, repreenda todo impedimento. Tudo aquilo que está preso nos corações. Tudo aquilo que está preso no sentimento. Que venha ser repreendido em nome de Jesus. Venha ser quebrar as cadeias. Que venha ser quebrar as algemas. Todo impedimento caia por terra. Deus que abençoe os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer uma oração para você repetir essa oração comigo. Amém? Uma oração de cura. Ore comigo assim: Senhor, eu quero me desprender das prisões do passado, da prisão da culpa, da prisão da decepção, da prisão da frustração. Rebassuriandarás. Ore comigo: Senhor, eu quero avançar para as coisas que estão adiante de mim.
e sepultar o meu passado. Nebassuriandarácia. Repita comigo, Senhor. Se é o teu caso de violência, você repete comigo, Senhor. Toda situação de dor que eu vivi, toda violência, todo abuso, seja afetivo ou físico. Ore comigo assim, Senhor, eu libero perdão para tal pessoa e diga o nome dela. Amém? Diga que você libera esse perdão. Por que eu oro assim? Porque o perdão, ele cura, ele traz restauração. Não adianta você ficar orando a Deus sem liberar o perdão. O perdão vai fechar essa ferida. Amém? Eu vou orar mais uma vez com você para nós fecharmos. E glória a Deus pela tua vida que ficou aqui com a gente quase 1h40, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos. Eu apresento a vida da Bruna, da Edinalva, que eu estou conseguindo visualizar. Eu apresento, Senhor, a vida da Cláudia Benevides. Eu apresento, Senhor, a vida de cada um, Senhor, do pessoal que está lá fora dos Estados Unidos, da minha amiga Fátima, nas tuas mãos. Senhor, quanto das minhas irmãs que eu conheço a história, que precisam romper, ó Deus, com a culpa do passado. Sai agora, espírito da culpa, espírito de acusação. Eu te levo à denúncia agora. A irmã da vida Gilza Torres Xavier. Em nome de Jesus, Senhor, eu trago no teu tribunal, eu condeno, eu trago à luz o espírito da culpa, o espírito do medo de se relacionar, o espírito que criou nessa pessoa um bloqueio, que joga na mente dessa pessoa que ela não é amada, que ela não é querida, que ninguém vai gostar dela, que ela é feia, que ele é feio. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Nós entendemos que o oposto do medo, o oposto do medo é o amor. E o que vai arrancar essas pessoas do medo de se relacionar é o amor do Senhor sendo derramado através de uma aliança de santidade. Espírito Santo de Deus, arranca as marcas, pessoas que estão marcadas por relacionamento, que quando começa a conhecer alguém trava. Em nome de Jesus, Senhor, tu vai derramando a tua cura, tu vai derramando a tua restauração. Essa pessoa que está sendo tentada na área sentimental, na área sexual, a tua palavra diz que o pecado uma vez consumado gera morte. Esse espírito de morte que quer abortar esse ministério, que quer abortar esse sonho, que quer abortar essa promessa através do pecado. O pecado gera morte. E eu repreendo agora. A tua palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, mata essa carne, toma essa mente, santifica, derrama, meu Senhor, temor, porque a tua palavra diz para nós gerarmos a nossa salvação no temor e no tremor. Coloca, Senhor, pavor do pecado. Senhor, que essa pessoa venha a ser, Senhor, viver a palavra que o Senhor disse. Se a tua mão faz te pecar, arranca. Eu quero dizer para você, se o WhatsApp te faz pecar, bloqueia. Se o Facebook está te fazendo olhar algo, arranca, tira, barachão da rácia, bloqueia essa situação, fecha a porta. A Bíblia diz no nome de Jesus, para nós fugirmos da aparência do mal. Foge da aparência do que está te tentando, te perseguindo. Em nome de Jesus, Senhor, vai tomando essas vidas, vai tomando essas mentes. Visita pessoas que têm sonhos repetitivos, que os fantasmas do passado tentam acessar, vão trazer vontade de, Senhor, de se aproximar daquela pessoa que um dia feriu. Em nome de Jesus, joga por terra. Não deixe o teu povo, Senhor, ser tentado
tentado como Aminon. Aminon foi tentado pela paixão e ele foi assassinado, porque a paixão gera isso, Senhor. Pessoas que estão na encruzilhada, rabacandarácia, que Satanás está querendo fazer a bagunça, Senhor, nessa vida, para alguém vir assassinar no nome de Jesus. No nome de Jesus, dá livramento, Senhor. Santifica esses olhos, santifica esses pensamentos, arranca as setas do diabo, santifica e guarda o teu povo, em nome de Jesus, amém? Aleluia, irmãos, eu tô cansada. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, eu quero mandar um beijo para minha avó que tá me assistindo. A minha irmã deve estar assistindo pelo de alguém, foi minha primeira discípula, ela sabe ensinar isso aqui tudo, até mais do que eu. Amém? Aqui é meu beijo. A minha irmã. Eu falei para ela, assiste a live, ela, Mari, você já me explicou isso tudo. Eu falei, mas assiste que Deus deu outras coisas novas ela que eu não tinha. Não sei se ela tá aí. Pela minha mãe e pela minha avó que ela assiste. Irmãos, eu quero abençoar a tua vida. Ore por essa palavra. Se você puder, assista de novo, porque talvez alguma coisa, se você não se atentou, assistindo de novo, você vai perceber algo. Entenda quais são as áreas que Deus quer ministrar no teu coração, aonde é necessário, aonde essa palavra vai ao encontro da tua necessidade, amém? Escreve para mim, eu quero entender também, porque isso me ajuda, como eu falei aqui, quando vocês escrevem para mim, eu oro ao Senhor e eu peço uma palavra, uma direção. Muitas coisas que eu falei hoje, eu não tinha de quando eu construí esse discipulado. Deus foi acrescentando coisas segundo a necessidade de vocês. Amém? E Deus foi me dando coisas para construir em cima do que vocês escreveram. E talvez a tua dor, o teu sofrimento, a tua situação é de outro irmão. E eu vou trazer aqui o texto, vou trazer um ensinamento baseado no que você me contou, e Deus vai também alimentar outro, curar outro, sustentar outro, porque, irmãos, nossas dificuldades, como diz a palavra do Senhor lá em Jó, a dor e o sofrimento não dá em árvore, dá em gente. Então tem dores que eu passei que você já passou, e tem dores que eu não passei, por isso eu não alcancei uma palavra, mas você me trazendo, eu vou alcançar uma revelação de Deus para a sua vida. Então, sinta-se à vontade de escrever para mim, eu vou deixar meu WhatsApp lá na descrição do vídeo. Pode escrever, pode mandar, só não manda áudio de meia hora. Tem uma irmã que manda áudio por Douglas de meia hora. Depois de 3 devoluções. Depois de 3 dias, o Douglas escuta a prestação. Se você puder escrever, para mim é melhor, porque é muita gente, às vezes não dá para ficar ouvindo todo mundo. Se você puder escrever para mim, eu leio ali e já te respondo. Mas se você quiser mandar áudio, só não manda de meia hora. Igual uma irmã querida, que eu até amo ela, não vou falar o nome dela também. Não sei nem se Marquinhos tá ouvindo aqui. Marquinhos foi ovelha do Douglas, ficou aborrecido que na semana passada tomou uma confrontada. Mas a gente fala assim com ele porque ele é próximo. Ele falou que eu tava brincando, mas ele ficou confrontado. Então, irmãos, eu abençoo a tua vida. No nome de Jesus, compartilha essa live. Envia para os teus amigos, envia para aquela irmã, aquela tua amiga almática que vive na alma, ó céus, ó vida, eu quero casar, para Deus sarar ela também, amém? Eu abençoo a vida de cada uma de vocês, perdoam porque não dá para eu ver todo mundo, que eu estou um pouco afastada aí da câmera, amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus, amém. Bom, pode fechar. Deus abençoe. Anuncia quando você próxima live. A próxima, deixa eu falar aqui. Domingo. É que eu tô sem pão. Domingo, 17 horas. Deixa eu falar aqui. Domingo, 17 horas, eu anunciei no começo. A gente tem o culto on, que é a Family Fire, sou eu. Agora é Family Fire. Minha cunhada que gosta de orar. E não. Douglas, ele falou que não é Fat Family, tá porque eu sou muito lá. magra. É o culto on, às 5 horas da tarde. E na próxima quinta-feira que vem, eu não sei ainda qual é o princípio que eu vou trazer, mas eu vou trazer mais um outro princípio. Eu vou anunciar. Na quinta-feira, 3 horas, eu vou estar transmitindo só pelo Facebook, porque eu estou com problema de conexão aqui, estou esperando a internet. O Douglas não vai fazer mais live terça, porque ele encerrou a série de família. A live do Douglas sozinho é quarta-feira, às 3 horas da tarde. É só isso? Isso.
Aí eu não sei se ele vai começar a outra série, não. Não, vai ser normal. Terça-feira eu vou voltar a trabalhar o Instagram, mas eu não vou começar agora não, só daqui a 2 semanas. O Instagram vou ele trabalhar vai começar... só quarta e domingo. Tá. O Douglas faz a live dele individual, quarta-feira, às 3 horas. E na terça-feira ele vai voltar e vai fazer só no Instagram, mas não vai ser agora. Amém? Então, o nosso próximo encontro é domingo, às 5 horas. Vai ser transmitido no Facebook do Douglas. Amém? Se eu for transmitir no meu, eu vou botar algum cartazinho antes. Que Deus abençoe tua vida. Ore por mim, ore pela minha família. Porque, irmãos, é uma batalha espiritual para essa palavra chegar até o teu coração. Então, interceda pela nossa vida. Fala para eles ficarem ligados nos teus stories do Facebook, que você vou colocar momentos da... Ah, sim, eu vou fazer umas postagens aí nos stories do Facebook. Amém? Deus abençoe André Luiz Barbosa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pessoal, me segue no Instagram. Meu Instagram, até um pouco tempo atrás, ele era fechado. Era mais para minha família. Agora que eu abri, não tenho muitos seguidores, mas me segue lá, porque eu quero voltar a transmitir lá quando eu tiver com a internet. Amém? Miss.Mariana Galvão. Deus abençoe sua vida. Seja edificado pela essa palavra. Não perca essa palavra. Compartilhe essa palavra aí nos grupos, nos amigos, no teu WhatsApp. Amém? Que Deus também vai trabalhar na tua vida, você ajudando outras pessoas a serem abençoadas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, mama. Fica com Deus.